Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também do outro lado, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, assistidores e assistidoras de filmes de terror? O Halloween chegou e com ele o Meia Pantufa resolveu vestir as fantasias e falar sobre alguns dos nossos filmes de horror favoritos da última década. É claro que vai ficar uma porção de coisas de fora, mas a gente resolveu fazer um recorte contemporâneo para mostrar alguns dos mais acessíveis para vocês via streaming. E aqui nessa lista a gente vai falar de diretores promissores, filmes que homenageiam obras clássicas, filmes nacionais e entre outras pérolas. Faltou seu filme favorito? Fala com a gente nas redes sociais do Meia Pantufa e quem sabe sua sugestão vira episódio. Isso é verdade mesmo, tem que falar nas redes sociais porque as pessoas ouvem a gente sabe que vocês estão aí ouvindo e vocês não estão falando com a gente. Então comenta lá nos posts, tem que comentar, gente, porque aí a gente engaja, a gente vai chegar para mais pessoas, é importante. E antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente aí no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, vem com a gente falar sobre filmes de horror da última década no Lista e Meia. Lista e Meia. Bom, o primeiro filme da nossa lista, qual é, Gusta? A gente vai falar sobre A Bruxa, e pra quem tá afim aí de um bom terror, mas um terror, assim, daquele tipo que você fala assim, nossa, o terror hoje em dia tá muito diferente, né? O terror hoje em dia ele tá mais soft, né? Ele tá mais no subtexto, ele tá na subtrama, ele não é mais aquele terror de jumpscare. Aqui a gente tem esse tipo de terror. A Bruxa é o primeiro longa do Robert Eggers, né? O Robert Eggers é um diretor que a gente já comentou aqui quando a gente falou sobre O Homem do Norte. É um diretor que a gente gosta bastante, inclusive. Um diretor muito promissor. E ele tem 3 longas só. Ele tem A Bruxa, que foi o primeiro filme dele de 2015. Em seguida ele fez O Farol e depois ele fez O Homem do Norte. E são esses os filmes que ele tem, que são todos excelentes. Então a gente só espera que o Eggers continue... Assim, na minha opinião, o Luiz deu uma, sabe, É porque quando o Gusta faz essas afirmações muito, muito fortes, assim, parece que eu tô falando por vocês, né? Umas expressões, assim, no fundo, sabe? Porque, assim, eu gosto dos 3, não tô te criticando, não, mas falar que os 3 são excelentes, talvez renda um pouco de debate aí. Pode render, pode. Inclusive, a gente tá aqui falando sobre A Bruxa pra render o debate mesmo. Eu gosto bastante dos 3 também do Robert Eggers. O Farol é um filme diferente, né? Ele é um filme que eu gostei, assim, da direção dele, mas não sei se eu veria de novo, não. Eu acho que ele vale muito pelas atuações, mais do que pela direção, mais do que pela temática do que ele faz ali, mas, enfim, A Bruxa já é outra história, eu já gosto muito mais da Bruxa. Você viu A Bruxa no cinema? Não vi A Bruxa no cinema. Eu lembro que a gente estudava junto na época, né, porque ele foi lançado em 2015, provavelmente você assistiu no cinema e eu vi. Não fui, você não me chamou. Ah, tá. Vi então muitos tudo anos bem, depois. tá desculpado. Aquela desculpa de rancor, né? Você tá desculpado. Mas, então, eu assisti A Bruxa em casa mesmo, e eu fiquei com muito medo de assistir esse filme, porque as pessoas falavam que ele era muito diferente e que ele dava um medo diferente. E aí eu confiei, né, nisso, e eu arrastei um pouco pra assistir ele, porque eu não sei se eu tava numa época que eu tinha parado de assistir horror, mas eu demorei pra engatar e assistir ele de fato, sabe? E quando eu vi, eu apaixonei. Eu achei esse filme excelente e eu acho, mais uma vez falando que o filme do Eggers é excelente, e eu acho assim, ele é, para um diretor estreante, eu acho que ele é muito à frente do seu tempo mesmo.
É um filme que ele coloca o terror num patamar de, como eu disse no começo da minha fala, de subtexto, de insinuações. Ele é um terror um pouco mais leve. Ele tenta trazer o horror por meio da sugestão e muito também das atuações. Ele traz assim aquela coisa contida dos atores não falarem necessariamente o que é que tá pegando ali, né? Qual é o medo que eles estão sentindo, o que de fato tá assombrando eles, quem é esse bicho que tá atrás deles. A gente tem, bom, para contextualizar a história mesmo, né? A gente tem uma família que é expulsa de uma aldeia, eles estão vivendo ali no século XVII, 1630, 20 por aí, e aí eles são expulsos dessa aldeia por algum motivo que é decidido num conselho, assim, com os grandes líderes ali daquela aldeia. Eles são expulsos e eles pegam as trouxinhas deles, bem chaves, assim mesmo, com os paninhos trapinhos nas costas. E aí eles vão... e aí eles vão pra um lugar qualquer ali, uma região meio perto da floresta, tipo um clarão, mas eles abrem uma clareira assim e começam a morar ali meio que no meio da floresta mesmo e cultivar a própria comida, cuidar dos próprios animais, uma família que não tem contato com a sociedade, eles convivem entre si e aí os problemas do isolamento começam a surgir. Além de ter o terror externo, né, que é a possível ameaça de animais, né, de lobos, enfim, de bichos, e possivelmente de uma bruxa, também é vivido ali naquela família o terror de se viver no isolamento, o terror de ter que conviver com os problemas internos daquela família. Então, vários temas bem pesados são levantados pelo Eggers aqui. Incesto, o trauma da menina que não é bem aconselhada quando ela está passando pela puberdade, né? Quando ela vai ter a primeira menstruação e tudo mais. Ele passa por assuntos como infidelidade, sequestro de criança e vai aumentando os problemas dessa família, assim, né? Por isso até eu estranhei você usar a palavra leve lá no começo. Não. Eu já ia te questionar lá na hora. Assim, não, é porque, assim, o horror aqui, ele é mais sutil, ele não tá no jumpscare, né? Esse filme ficou famoso porque ele não dá jumpscare, ele é um filme contido, ele é um filme que... Ele não te assusta. Eu não me assustei, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, agora que eu revi pra fazer o episódio. Ele é o tipo de filme que você assiste e você fica com medo, ele te dá medo, mas ele não te assusta. E isso é muito legal pra um filme de horror que tem o título de A Bruxa, né? Porque você já imagina que você vai se assustar com ela aparecendo na tela, com uma cara feia e um som alto e aquela coisa mais over, né? Mas ele é um filme que ele trata... Ele já é pálido na fotografia também, ele é um filme que não expressa os sentimentos nas suas formas mais literais. Ele fica deixando tudo pro subtexto, tudo pra você, como espectador, entender o que aquela família tá passando e tudo mais. E aí, assim, só pra fechar um pouco o que a história tá falando... Esse perigo externo realmente é confirmado em determinado momento do filme e existe uma bruxa mesmo que tá atazanando a vida dessa família. Essa bruxa, ela vem e sequestra uma criança, supostamente, a gente não sabe se é ela ou não que tá pegando essa criança, mas aparentemente foi ela mesmo. Mata os animais e aí depois ela seduz os animais pra fazer as coisas que eles precisam ali na... É meio bizarro o que essa bruxa consegue fazer. É trabalho de bruxa. Os animais. Ela meio... É estranho. Ela faz uns negócios bizarros, assim. Essa bruxa, ela tem o poder de assim, desestabilizar qualquer família, ainda mais essa aí. Com certeza ela tá desestabilizada. E ela desestabiliza bem. Eu demorei a ver A Bruxa também. Eu não vi ele no cinema. Eu lembro que quando ele lançou, ele teve uma grande repercussão, assim, justamente por ser um estilo de terror diferente, assim, né, que tava surgindo, essa nova fase, né, e ele é um filme mais lento, né, ele não é aquele terror que fica aparecendo na tela, não é cheio de jumpscares, né, como o Gusta já falou, e eu lembro que foi bem divisivo, assim, as opiniões, tanto de público quanto de crítica, mas eu gosto bastante desse filme. Eu fui assistir ele, se eu não me engano, eu vi ele ano passado, e vi ele na Netflix, se eu não me engano. Cara... Eu adorei esse filme. Se tornou um dos meus filmes de terror favoritos, assim. Eu gosto muito da criação de atmosfera, assim, do Robert Eggers, sabe? E ele é o tipo de terror que eu mais gosto. Que é o horror que ele não fica aparecendo toda hora em tela.
ele vai criando uma atmosfera, assim, eu acho isso dá muito mais medo, é muito mais assustador. Sabe, aquele horror que ele vai criando toda aquela tensão, e não é só tensão, né, ele vai criando uma aura, assim, de medo mesmo, em volta de tudo que tá acontecendo, e as coisas, aquele terror que não aparece, que não mostra, que não é mostrado em tela, pra mim é o mais assustador que existe. Porque na hora que ele aparece pontualmente, assim, no filme, cara, não tem como você não ficar assustado, você não se arrepiar. E a Anya Taylor-Joy, né, que a gente praticamente descobriu ela aqui nesse filme, isso, né? Tem esse detalhe. Cara, e ela é novinha aqui nesse filme, né? E ela tava muito bem. Eu lembro que eu gostei demais da atuação dela aqui. Ela é uma atriz que... Acho que ela trabalhou de novo com o Eggers, né? Lá no Homem do Norte. E quase tudo que ela tá, eu gosto, assim. Ela tem o toque de Midas, assim, né? Que o menu, que ela tá lá, ela só sucesso, só hype. E eu gosto também que esse filme, apesar dele ter momentos pontuais de evidência do horror, voltando, ele não assusta, mas ele não tem medo também de mostrar esses momentos. Ele não esconde, apesar dele ser contido, ele revela o que ele precisa no momento certo, obviamente. Eu acho que o Eggers, ele tem uma cadência de roteiro aqui muito... Ele já tinha o fio de como ele ia mostrar as coisas nesse filme muito bem desenhado na cabeça dele. E ele não tem medo de mostrar as coisas. Então, por exemplo, quando ele quer mostrar a bruxa, ele mostra a bruxa de vários lados, de vários ângulos, fazendo determinadas ações que assustam e que são tenebrosas, mas ao mesmo tempo elas são lentas na tela. Então, não é aquela coisa, tipo assim, a gente viu a cara da bruxa num close, ela tá toda assim, vestida de caveira, aquela coisa meio ensanguentada. Não, é uma bruxa, uma mulher pelada, velha, que pega uma criança pra matar e tirar o sangue e beber, sabe? É uma coisa assim, bem nesse nível de terror. Então... ele choca pela cena, bem construída, mas ele não precisa ficar utilizando de som e de imagem altamente chocante. Isso que eu gosto nesse filme. E não é que não tem, né? É exatamente isso. Assim, ele sabe trabalhar isso, ele sabe a hora de colocar essa coisa mais visceral assim, em tela, o que é pra aparecer, pra ser visto mesmo. Ele sabe a hora exata de colocar, cara. Pra mim esse é o maior acerto, assim, por isso que a bruxa é talvez um marco do terror. É isso. Nossa. Piada interna, gente. Volta lá pro nosso episódio Fale agora Comigo pra entender. Gente, esse filme é um dos meus filmes favoritos, ponto, assim. Eu acho esse filme extraordinário. Ele nem cabe aqui nessa lista, porque ele valia 1h e meia dele, tranquilo, só dele, assim, porque é tanta coisa boa nesse filme, é tanta coisa que funciona, ele é tão perturbador, ele é tão incômodo. Sabe, ele é tão desagradável de assistir, de absorver, assim. Eu acho que é medo. Medo é o termo mesmo, sabe? Medo. É um filme que ele é perturbado, porque ele te incomoda, assim. E não é que ele te incomoda pelo gore, não é que ele te incomoda pelo jump scare. Ele te incomoda pela sensação, sabe, por aquele isolamento daquela família, por aquela sensação de perdidos que eles estão, e a quantidade de problema, e é a fome vindo junto com a família despedaçando, vindo junto com uma fé cega que é o motor de todos os problemas da família e que eles acham que vai ser o motor de todas as soluções. E assim, tem tanta beira, tem tanto lado pra abordar esse filme, e... como ele é tão bem construído, como ele é tão bem atuado, especialmente pela Anya Taylor-Joy e pelo ator que faz o pai dela, cujo nome não me vem agora no momento, acho que é Ralph Ineson. Eles estão voando no filme, é impressionante, e todo aquele clima de desolação, sabe, de tristeza e de perturbação e de medo, de vulnerabilidade, eles estão inteiramente vulneráveis àquela situação, sabe, e como essa fé maluca deles, ela soa muito errada pra gente, mas como ela tá certa no fim das contas, né? Quando o filme termina e tava todo mundo certo sobre o que tava acontecendo, sabe? É muito louco como o filme chega a essa conclusão e como ele parece que vai pra um lugar e ele vai pra outro, no sentido de, tem um vilão, mas não é que tem um vilão, é um filme sobre a personagem da Anya Taylor-Joy, é um filme, sabe, sobre a Thomasine e sobre como ela tá passando por essa transformação, que você pode chamar do que quiser. Você pode chamar da libertação da fé, você pode chamar da puberdade, você pode chamar dela encontrando o seu eu verdadeiro, de ela encontrando o seu eu feminino, você pode chamar de ela se livrando do espectro do incesto, ou dela abraçando o espectro do incesto, o que quer que seja. Você pode analisar por diferentes camadas, mas em todas elas você vai ver uma linha de evolução de uma personagem feminina. É uma personagem feminina se libertando de alguma coisa, ou crescendo ou se libertando de alguma
coisa. Num meio completamente inadequado pra se contar esse tipo de história, sabe? E como ela é uma espécie de vítima das circunstâncias, ela não quer aquilo que acontece com ela, mas ela percebe, no fim das contas, que aquele é o destino dela e é pra lá que ela tem que ir mesmo, e ela vai ser feliz e realizada dentro daquele contexto. Tudo isso é muito perturbador, cara. E como é atuado e o jeito que eles falam uma espécie de inglês arcaico, sabe? Que deve ter dado um trabalho pra caralho de fazer, de filmar, de refilmar, de aprender a conversar daquele jeito. Então, assim, cara, tudo nesse filme grita atenção a detalhe e grita cuidado e zelo. E você sai com uma obra, assim, fantástica, que não fez sucesso nos cinemas, inclusive. Porque é o tipo de terror que o adolescente vai ver lá no cinema e ele vai falar, ah, tá, beleza. Porque, assim, é um filme de terror radicalmente diferente do tipo de produção de alto orçamento que a gente vê nos filmes de terror no cinema, sabe? E por isso ele foi recebido de forma espetacular pela crítica e de forma neutra pelo público, assim, mas catapultou o Robert Eggers como um cara pra todo mundo prestar atenção e fez com que ele conseguisse ser um dos poucos caras que a gente tem hoje com uma assinatura que tem dinheiro e que tem condições de juntar um orçamento pra fazer um filme, né? Porque hoje em dia os filmes de diretor, eles estão minguando e minguando. Então esse filme deu ao Eggers esse caráter de diretor pra quem você pode olhar. Um cara que sabe o que tá fazendo, um cara que vai fazer uma obra de boa qualidade, sabe? Eu sou apaixonado nesse filme. Sabe uma coisa que eu acho legal que você falou? Você comentou bastante sobre as várias facetas que o filme tem e como ele consegue ser uma metáfora para várias outras coisas, né? Como, enfim, você comentou a puberdade, a liberação feminina, e vários pontos, assim, que realmente tem tudo isso, tem todos esses subtextos no filme, mas... Para além disso, ele é um bom filme de bruxa. Ele é um bom filme de terror. Ele é um filme que tem um começo, um meio e fim, que apresenta um vilão pra gente, e aí a gente fica interessado nesse vilão. Esse vilão se concretiza, aí a gente passa a entender as consequências de enfrentar esse vilão, e no fim das contas, aquela catarse e o final, né? Eu acho a última cena desse filme incrível, assim, eu acho uma das melhores coisas já feitas no cinema, eu acho muito bem feita, eu acho a conclusão ideal pro filme, não tinha como terminar melhor. É realmente ela conquistando o que ela queria desde o início, e todo aquele discurso que ela faz lá pros irmãozinhos gêmeos, que o que ela faria se ela fosse bruxa, ela concretizando, né? Ela no final se tornando quem ela um dia disse que ia ser. E eu acho que o filme completa o seu arco dentro desse encerramento. Então eu acho muito legal que ele é um filme de bruxa, ele é um filme de terror clássico também, se você for reparar. Ele só tem um ritmo diferente e uma forma de te mostrar o horror e uma forma de te dar medo de uma forma diferente, um pouco mais lenta, só isso. E eu acho que pro nosso público, apesar dele não ter feito sucesso com o público em geral do cinema, eu acho que o nosso público que ouve aqui o Meia Pantufa, com certeza vai gostar, porque é o tipo de filme que ele é conciso, ele é fechadinho em si mesmo, ele é curto, inclusive, e ele vai trazer essas reflexões que vai te fazer ficar com vontade de achar outros filmes de horror ou outros filmes do Eggers, por exemplo, e vai te ampliar no debate de cinema. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, porque a gente trouxe esse filme também. É isso, todas as metáforas dele funcionam. Ele funciona tanto como um bom horror quanto como um bom drama, se a gente olhar do ponto de vista da construção do personagem da Anya Taylor-Joy. E, cara, pra mim essa direção, essa criação de atmosfera que a gente tanto falou, né, do Robert Eggers nesse filme, cara, é a cereja do bolo, assim, é o que faz você ter mais medo, porque você sente que você tá vivendo numa cabana, numa fazenda, no meio do nada. Quando você vê, você tá se colocando no lugar daquela família ali. No meio do filme, você fala, puta que pariu. E pra mim é isso que dá mais medo, assim, nesse filme. Tem um filme que eu recomendo também, que é o curta do Eggers, chamado Hansel e Gretel. Ele é bem assim, João e Maria mesmo, é a história de João e Maria, só que quando você assiste o curta, você percebe várias coisas de estética, de estilo, que vão estar na bruxa, sabe? A locação, como ele conta a história, como é a cabana, como é
como os meninos vão pra lá. Só que assim, o João e Maria tem um final positivo, né? A bruxa, não. Tem, né? Mas não dentro do que você esperaria. Então eu super recomendo também assistir o curta dele. Rapidinho vocês veem, tá disponível no YouTube. E a bruxa está disponível na data de gravação desse episódio no Prime Video e no Globoplay. Mas é um filme mega acessível, tá em vários lugares aí, é só procurar. E o segundo filme da nossa lista é Animal Cordial, que é um filme nacional. Eu descobri esse filme por acaso, assim. Descobri ele na Netflix um tempo atrás. E ele é protagonizado pelo Murilo Benício. E ele se passa todo em uma noite dentro de um restaurante. Murilo Benício, ele é dono desse restaurante, né? E a gente começa a acompanhar os clientes chegando, ele chegando para abrir. A gente acompanha os funcionários ali na cozinha e tudo mais. E acontece um assalto. O restaurante é assaltado, eles fecham ele todo, ninguém entra, ninguém sai. E a gente vai acompanhar todo mundo ali dentro desse restaurante ao longo desse assalto, né? E ali tá o dono, os clientes, os funcionários, os assaltantes. Só que o filme ele se desdobra assim num terror psicológico que me surpreendeu. Assim, ele se tornou um dos melhores filmes nacionais que eu já vi. Vamos ver se todo mundo É o tipo de coisa que a gente tem que tomar até cuidado pra não estragar, né? Porque se a pessoa não viu e se a gente for contando o que acontece, capaz que a galera vai ficar meio... Assim, tipo assim, vai estragar a surpresa, né? Porque eu já Ele falei é o tipo várias de filme vezes que estraga. como eu sempre acho que... Eu quase sempre acho que saber do que acontece num filme não necessariamente estraga a sua experiência. Sei que sou voz isolada aqui dentro do podcast, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas eu acho que esse é um daqueles casos em que realmente... Porque quando você tá assistindo o filme... Você vai ver o resumo em algum lugar, ou pelos primeiros minutos de filme, você vai entender que nós vamos ter um filme de home invasion, né? Só que não na casa, num restaurante. Só que não é nada disso, não é nada disso mesmo. O filme vai pra lados completamente diferentes do que você imagina, e eu acho que até contar a história dá uma estragada, assim. Como esse filme deve ter tido menos gente que viu do que A Bruxa, talvez a gente consiga evitar um pouco de entrar nesses spoilers, mas eu tô contigo, Lucas, que assim, é um filme que eu gostei demais. Eu acho que a Gabriela Amaral faz um trabalho tão espetacular aqui, mas é lógico que eu falaria isso, porque assim, o que esse filme tem de lynchiano é uma coisa que me surpreende bastante, assim, especialmente na certas escolhas de cena, na coreografia, em como ela quer demonstrar horror, sabe? Tem um quê muito da filmografia do Lynch, tem muito de Twin Peaks aqui num certo tom de coisas que acontecem, de outros longas dele também, que me fazem ficar impressionado com os rumos que ela vai. O que pode também dificultar um pouco o filme para uma audiência mais mainstream, porque às vezes ele entra num ar meio de impossibilidade, sabe? Meio de pesadelo, que aquilo não deveria estar acontecendo daquele jeito, ou que aquilo é pouco verossímil. Isso também pode chegar nas pessoas, mas assim, você tem que ir com a cabeça mais de contação de história do que de verossimilhança, porque a parte da verossimilhança mesmo é a parte do assalto à mão armada no restaurante. Dali pra frente o filme vai pra rumos bem diferentes, né? Esse filme ele é aquele tipo de filme que ele coloca grupos opostos, né, que tem posições sociais opostas e que existe um certo nível de poder entre elas pra entrar num estado de natureza, uma coisa meio Senhor das Moscas, assim, né? Esse tipo de filme sempre funciona porque ele você coloca todo mundo no mesmo chão e você começa a explicar coisas novas em um novo patamar, e aí você consegue, sabe, capturar sua audiência num sentido de eu vou te contar uma história 100% nova. Tudo que você imaginava que ia ser até aqui, até esses 20, 30 minutos de premissa, na verdade não são. E tem a ver com a impressão errada que a gente fica dessas posições sociais, né? Então, a gente sempre vai achar que tem que ter uma vingança do pobre contra o rico, porque ele é explorado e tudo mais, e aí você acha que esse vai ser o mote do filme. Acho que tem um pouco a ver com isso também, dessa quebra aí de como a gente
não pode contar e entregar, né? A história como um todo. Mas, enfim, você acha que vai ser sobre vingança? Você acha que vai ser sobre matar o bandido, né? Bandido bom é bandido morto? Essa premissa tá errada? Você acha que eles vão fazer uma análise social sobre isso, mas na verdade eles trazem um estudo de personagem. E aí eles vão estudando principalmente o personagem do Murilo Benício, que é um personagem extremamente importante aqui, porque ele é o gerente ali, o gestor, dono do restaurante. E aí tem toda essa questão de como os caquinhos do restaurante e de como os problemas do restaurante, como a organização do lixo, que é uma coisa física, que é uma coisa que você sente o cheiro, que você vê, né, errado, como aquilo vai se transformar num problema psicológico e num problema dentro da cabeça deles no decorrer do filme, sabe? Sem entregar muito, mas assim, são coisas que aos poucos vão fazendo sentido e também num sentido mais lynchiano, como o Luiz está falando, tem coisas que não vão fazer sentido e que você não precisa entender no filme, sabe? Tem uma cena de sexo, particularmente, que é, assim, bizarra. Cara, eu ia falar dessa mas cena. que, estilisticamente, cara, é incrível aquilo ali, cara, é incrível. É muito ousado, sabe? O jeito que ela dirigiu essa cena, assim, o que ela tá simbolizando com aquilo ali, mas assim, é bizarro. Se você for pela verossimilhança, a cena é muito estranha. Então você tem que ir mais pela linha do... Parece que eu tô sempre numa aura de sonho e pesadelo enquanto eu tô assistindo aqui. Será que isso tá realmente acontecendo? Porque a ideia que dá é que aquela é a pulsão da personagem da Luciana Paz, né? Ela tá extravasando aquilo ali. Aquilo ali é como ela tá enxergando aquele momento, como aquele momento é significativo pra ela. Mas dentro do contexto da história é bem estranho, assim, e longa a cena, sabe? Então, ela é também um símbolo de como a Gabriela Amaral Almeida tá tratando essa história, assim. E acho que o Lucas vai até comentar sobre essa cena, mas eu queria só fazer um breve asterisco para a própria Luciana Paz, que é uma artista conhecida pela comédia. Ela faz muito mais comédia do que drama, e ela tá incrível aqui, incrível, assim. O Murilo Benício tá arrebentando também, mas a gente sabe que o Murilo Benício é bom ator há muitos anos. Agora, a Luciana Paz tá fazendo um trabalho muito impressionante aqui, e especialmente porque ela tá muito fora da zona de conforto dela fazendo esse papel. Mas esse filme ele nunca deixa de ser sobre classes sociais, né, Gusta? Você falou que, assim, que ele parece que ele vai pra um lado, mas meio que vai pra outro, mas eu acho que nunca, sabe? Eu acho que ele vai extrapolando a 10ª potência as questões de classes sociais, né? Porque o que acaba acontecendo ali é uma extrapolação do poder do gerente, do poder do dono do restaurante sobre aquela situação toda. E aquela condição do filme toda se estabelece de acordo com a relação que ele tem com as pessoas que estão lá dentro, sabe? Seja a personagem da Luciana Paz, seja o personagem do Irandir Santos, que é o Dejair e tal. Tem muita coisa de social acontecendo e rolando ali, sabe? O tempo inteiro, até quando o filme dá uma loucurada, assim, né? Eu acho que é justamente isso, porque como ele começa a expandir tanto, parece que você vai mais em direção à busca dos personagens pelo propósito deles dentro daquela situação do que necessariamente complexificar a estrutura social, sabe? Então, essa é a impressão que eu tive, mas realmente tem essa problematização. Cara, e o Luiz comentou sobre essa cena de sexo, é uma das cenas de sexo mais bizarras que você vai ver num filme, e a gente tá falando disso numa semana que no Twitter levantou-se o debate da geração Z, falando que o cinema e as séries têm muitas cenas de sexo desnecessárias e tudo mais. E, cara, pelo menos nesse filme aqui, se ele não tivesse essa cena, não seria o mesmo filme, tá? Não seria a mesma coisa, ele não ia chocar tanto quanto ele choca, porque... E aqui a cena faz uma... Não que toda cena tenha que ter esse grande significado dentro da história, né? Mas aqui no filme ele tem, principalmente pra personagem da Luciana Paz, né? E além disso, cara, o Murilo Benício vocês comentaram, né? Ele tá sensacional aqui como psicopata, mas eu gosto bastante do Irandir Santos, cara. Pra mim, ele e a Luciana Paz aqui, eles se destacam demais aqui nesse filme. Ele foi um dos atores nesse filme que me surpreendeu, assim. O Luiz falou, a gente já sabe aí do potencial do Murilo Benício, cara, mas esses dois aqui, o Irandir Santos principalmente, eu achei ele demais aqui nesse filme. E eu acho que o filme ele consegue sustentar a crítica social que ele tenta fazer. Esse embate entre as classes sociais que vai acontecendo ali dentro do restaurante.
ele funciona tanto como um filme de assalto, quanto um filme de horror, quanto a crítica social que ele tenta fazer. Eu acho que ele consegue misturar as três coisas muito bem, assim, porque no começo ele tem aquela aura meio de Quarto do Pânico, né? De ser um filme do Fincher ali, sobre assalto, e aí ele descamba nessa coisa mais David Lynch, mas ele sustenta, pelo menos pra mim, ele consegue sustentar a crítica que ele tenta fazer, o filme todo. Animal Cordial tá disponível na Netflix e na Globoplay na data de gravação desse episódio, então corre lá pra assistir. Falando em correr pra assistir, Lucas, qual que é o segundo filme que você trouxe hoje? Cara, você trouxe 2 filmes no mesmo ano, como é que pode? Um ano ruim esse, né? Dedo. O próximo filme da nossa lista aqui é Corra, do Jordan Peele. E, gente, se você está em 2023 e ainda não viu esse filme, você está errado. Mas se você ainda não viu, vai ver, corre pra ver. Faz exatamente como o título te diz. E, cara, esse daqui pra mim é... Cara, eu acho que os três que a gente marco do falou cinema até de agora, horror? Corra é um marco do cinema de horror, Lucas? Com certeza é, né? Corra é. Corra é, mas Corra Porra, definitivamente. Cara, mas olhando a nossa lista aqui do que a gente vai ter depois, eu acho que esses 3 primeiros eles estão entre os meus filmes de terror favoritos. Esses 3 que a gente falou até agora, e Corra tá ali no... Eu diria que tá entre os 2, né? Não vou decidir agora qual que é o meu filme de terror favorito, né? Porque a gente não tá fazendo isso. Mas entre um top 2 ali, ele pega fácil. Cara, eu gosto muito da direção do Jordan Peele. Pra mim, ele nunca errou. Você e a torcida do Flamengo. Ele nunca errou. Tudo que ele fez até hoje, Errou. Genial. E Israel agora, essa semana aí. Fora isso... profissionalmente... Dirigindo, ele nunca errou. Dirigindo, ele nunca errou. Falando, né? O filme conta a história do Chris, né? Que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que é um jovem fotógrafo negro que tá indo com a namorada branca conhecer os pais dela. Eles vão passar o fim de semana lá na casa de campo dos pais. Vai ter toda uma família reunida e tudo mais. E as coisas começam a ficar um pouco esquisitas lá nessa casa. É outro filme que eu acho que também estraga bastante se a gente contar mais do que isso. Mas ele começa a ver que a família esconde alguma coisa. Ele vê que as coisas não estão muito normais ali. Os funcionários ali da fazenda, ele consegue... Logo de cara ele vê que os pais são meio... tem aquela aura meio racista, né? E que é uma coisa que não é muito falada por eles, mas ele começa a perceber em toda a maneira como eles se comportam ali, né? Lembra da gente falar sobre a senhora Morello? Como não tem muitas senhoras Morello na mídia, a família da namorada dele é a senhora Morello. É a família da senhora racista que não acha que é racista, sabe? E o filme ele tem uma mistura de comédia, né, com terror assim muito boa. Ele consegue casar tudo muito bem. É outro filme que consegue sustentar a crítica social, né, o assunto que ele tenta levantar, né, sobre racismo aqui. Ele se sustenta assim, ele é o cerne da trama, né, na verdade. O terror, o estilo de terror que ele traz aqui é um terror também que não é aquela coisa que vai ficar te assustando. Ele tem seus jumpscares, diferente de A Bruxa, ele tem alguns momentos mais jumpscare, assim, mais terror tradicional, mas que ele vai guardando também, muito lá mais pro final do filme. E principalmente no começo do filme ele é muito bem humorado. Tem um personagem que é o amigo do Daniel Kaluuya, cara, que pra mim toda hora que ele aparece em cena assim, eu dou risada. Ele funciona muito assim, e não fica aquele alívio cômico destoante assim, porque é um filme de terror, né? E funciona muito bem. Então pra mim o Jordan Peele consegue acertar muito aqui nesse filme, porque ele casa todos os gêneros que ele tenta apresentar aqui. Ele consegue sustentar não só um filme bem dirigido, mas um roteiro assim espetacular. E o Daniel Kaluuya também aqui já se destacou. Eu acho que uma coisa que não se fala muito sobre esse filme, porque, enfim, tem Oscar, teve a recepção maravilhosa do público, teve a surpresa do público com o Jordan Peele, que era um roteirista de sitcom, virar e fazer um filme desse. Então, assim, tem todos os elementos que fizeram esse filme crescer. Mas uma coisa que não se fala muito, até dar uma cena aí pros amigos do RDM, porque eu ouvi isso deles e eles têm total razão, é como esse filme é meio um tapa na cara de quem
de quem fica tentando menosprezar o horror, sabe? É difícil menosprezar o horror como gênero cinematográfico, porque é difícil você menosprezar o horror como gênero cinematográfico e falar de pós-horror e de horror psicológico e as caralho a quatro e gostar de Corra e elogiar Corra. Porque quando você pega a ideia de Corra, é uma ideia trecheira de filme B dos anos 80, assim, na cara. Mano, o conceito do filme, de qual é a grande virada do filme, é bizarro, cara. É coisa de filme B, de gente que faz com baixo orçamento, que faz a maquiagem, ele e a meia dúzia de amigo lá, sabe? Conceitualmente. E é incrível. É incrível onde o filme chega, é incrível como o filme vai, é incrível como o filme explora isso e como o Jordan Peele é capaz de tratar essa história por tantos ângulos em termos de gênero, mas por tantos ângulos em termos de colocar camada de crítica social ali dentro sem ficar professoral, sabe? O anti-Barbie, vai? Que quando você quer fazer discurso, você fica excessivamente verborrágico. O filme não precisa fazer isso. O filme tá te dizendo, tá te mostrando por A mais B o que ele quer dizer. Você não precisa nem prestar muita atenção pra você entender o que ele quer dizer. E ele funciona em todos os aspectos que ele tenta se colocar, tanto na hora de ser engraçado, tanto na hora de ser perturbado, tanto na hora de ser horror trecheira, tanto quanto na hora de ser cabeça, quanto na hora de ser comentário social. E eu acho que o grande mérito do Jordan Peele aqui é fazer uma coisa que a gente raramente vê e que, pra te falar a verdade, tem guiado a indústria em muitos aspectos, e eu vejo isso em muitos outros diretores pós-Corra, que é essa ideia de que um filme não precisa ser uma coisa só. Desde que ele seja bem escrito e que ele seja bem conduzido, o filme pode ser mais de uma coisa. Ele pode contar histórias diferentes, ele não precisa ser só comédia, ou só drama, ou só horror, ou só suspense, ou só aventura. Ele consegue, se você souber pra onde você tá indo, se você tiver uma história coesa, se você tiver um diretor que sabe o que tá fazendo, você consegue contar essa história por vários lados. E você consegue fazer um filme difícil de definir em gênero. Corra é um tipo de filme que, se você olhar e falar que ele é uma comédia / horror, você não vai ter nenhum choque com isso. Quantos filmes a gente é capaz de falar que fazem isso? Que eles são dois gêneros que parecem que estão antagônicos e eles são misturados e eles funcionam do mesmo jeito. São raríssimas as vezes que isso acontece. Então, aqui sim, como diz o Lucas, aqui sim, sabe, um marco não só do cinema de horror, mas um marco de onde a indústria tá querendo apontar com o tipo de filme que pode apelar para as pessoas sem ser o filme de franquias, sem ser o filme megalomaníaco, bilionário. Então, assim, esse filme é espetacular. O Jordan Peele não fez filme ruim ainda. E, assim, talvez esse seja o melhor filme que a gente vai tratar aqui hoje e um dos melhores filmes de horror, assim, de todos os tempos, porque falta até o que falar, assim, sabe? Eu acho que tanto já foi dito sobre esse filme que é até meio óbvio ele tá constando aqui na lista, mas eu acho que se você tava com a cabeça enterrada debaixo da terra e você não assistiu esse filme ainda, corre lá pra assistir, gente, porque esse aqui vale total a pena. Ele é acessível pra quem é cabeçudo, ele é acessível pra quem quer ver cinema pipoca, ele é engraçado, ele é assustador, ele é convincente, e ele tem Lakeith Stanfield, né, Gusta? Mesmo que seja um crush. E detalhe, o Lakeith Stanfield é meu crush e é ele que fala pro Kaluuya correr, né? É a primeira pessoa que fala pra ele. Ele é tipo um dos robozinhos lá que enfim, não vou contar a história. Mas eita, quase que foi um spoiler. Não, assina embaixo de tudo que vocês falaram, gente. Incrível, assim, como vocês estão afiados com esse filme, porque realmente é um dos marcos mesmo, piadas à parte. Eu achei legal essa comparação que o Luiz fez de Barbie e Corra, né, o anti-Barbie, porque faz todo sentido, já que Corra, ele, na verdade, faz uma sessão de crítica, ele faz Ele cria um setor de crítica, ele faz só a crítica com relação a um grupo específico de pessoas, e aí ele vai fechar essa crítica em cima desse grupo e da história que esse grupo viveu, e como o racismo estrutural vai ditar as relações e as estruturas de poder desse povo. E em contrapartida, Barbie, ele é um filme de abertura, ele é um filme de colocar quanto mais gente dentro, melhor. Então, eu acho que o Barbie, ele é o oposto de Corra justamente por isso. Ele fala muito e ele conta muito o que ele é, porque
a Greta quer contar pra gente o porquê que ela tá colocando tanta gente, e por que tem tanto discurso diferente no mundo, e por que aquilo é tão importante pro feminismo. E aqui não, aqui o Jordan Peele, ele tá falando assim, olha, essa luta é minha, essa luta é do meu povo, você não tem nada a ver com isso, você só atrapalha, olha o que sua família branca faz, aponta o dedo na sua cara e esfrega sua cara na merda, sabe? Então é o anti-Barbie, sim, nesse sentido. E é claro que os dois têm os seus méritos, né, mas ele realmente faz isso. Ai, Luiz, mas tá muito difícil de ver Corra. Onde é que eu consigo ver? Eu preciso baixar? Bom, no momento da gravação desse episódio, Corra tá disponível na Netflix, no Prime Video, no Star Plus, no Paramount Plus e no Globoplay. Então, assim, se você ou algum conhecido seu tem algum streaming, não tem desculpa. Corra e vá assistir. Aí eu peguei a missão mais difícil do episódio, que é falar sobre Suspiria. Esse filme é difícil, viu, gente? Mas assim, eu fiz meu dever de casa, eu vou fazer o possível pra convencer vocês a assistirem. Eu acho que aqui a gente tem um filme que é para um público que realmente gosta de horror, para um público que quer mergulhar no cinema, quer mergulhar na história do cinema, nos seus grandes diretores, nos seus grandes marcos. Ele, diferente de Get Out, diferente de Corra, que é um filme que ele tem uma temática cabeçuda, ele tem uma temática mais cult, mas ao mesmo tempo ele é um filme pipoca também, ele serve como um filme de grande público. Aqui eu acho que Suspiria, tanto a versão de 77, que é do Dario Argento, e quanto esse remake, né, essa nova versão, vamos falar assim, aqui de 2018, do Luca Guadagnino, são filmes que você precisa... São filmes de públicos menores. Inclusive a bilheteria de 2018... A bilheteria de 2018 do Luca Guadagnino não foi alta, né? Ele não rodou em grandes circuitos. Então, já saibam que esse filme ele é um filme nichado. Ele é um filme mais nichado. Eu vou falar sobre o filme de 2018. Em alguns momentos a gente vai puxar o filme de 77. E se vocês gostarem de Suspiria, se vocês quiserem um episódio exclusivo sobre Suspiria, a gente pode falar aqui, tá? Eu acho que compensa, é um filme que gera muito debate. Se você quer um episódio exclusivo, mande um Pix. Manda o Pix, R$50 que a gente faz. Tá barato, né? R$50 o episódio. Tá, vai aumentar o nosso valor aí. Mas enfim, o filme de 2018 é dirigido pelo Luca Guadagnino, o mesmo diretor que fez Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, o filme lá que jogou o nosso Chalamet no mundo, né? E agora ele está aí fazendo todo tipo de filme, em todos os lugares, ele está em todo lugar, absolutamente. Até comercial com o Scorsese, o menino já fez. E o Guadagnino, ele, na verdade, ele não queria fazer romance, ele não queria fazer Call Me By Your Name, ele queria fazer terror, era o sonho dele, vocês sabiam disso. Ele fez Suspiria e depois ele fez Até os Ossos, né? E depois ele fez mais um filme de terror e eu acho que ele vai... Os dois, né? O romance. Romance com terror, ele... É isso aí, eu acho que ele vai continuar nessa pegada porque ele descobriu uma veia dele, assim, né? Tipo, eu acho que ele vai por um bom tempo trabalhar com isso. E aqui em Suspiria, ele faz uma recontagem da história do filme de 77. E, na verdade, assim, só restam memórias e referências minúsculas e pequenas do Dario Argento, assim, é uma... Falta recontagem nisso, né? A história em si, ele não mantém. Ele cria uma história bem assim, do zero. A estrutura, vamos lá, bem genérica, Sim. Ela é a mesma. É a menina que chega na academia de dança prestigiosa da Europa, ela é americana, e ela vai treinar com as mais prestigiosas da Alemanha pra poder se tornar uma puta bailarina do caralho, assim. E aí ela chega no lugar e a academia é meio esquisita e a diretora é meio esquisita e coisas vão se desenrolando a partir daí. Então, assim, isso são as mesmas batidas, tanto do Guadagnino quanto do Argento. Mas todo o resto é muito diferente, né? Inclusive, as conclusões são radicalmente diferentes, até porque o Guadagnino quer levar a história pra um outro lado, assim. Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que a gente vai fazer um episódio sobre os dois, fazendo paralelo e tal. Mas
Todo o resto Caiu é o muito Pix diferente aqui. e as pegadas são muito diferentes também, né? Sabe, design de produção e cinematografia, principalmente design de produção, é muito, muito diferente. E a duração do filme, o filme do Guadagnino tem 1 hora a mais do que o do Argento, ele fala de coisas muito diferentes e conclui de forma muito diferente, né? Não, e eu gosto que ele, apesar dele ser esse estilo de terror mais clássico, né? E ter essa estrutura, né, de história que muita gente já fez igual, ele começa com uma história mais pé no chão e ele vai ganhando aquele tom mais fantasioso, mais sobrenatural, de elementos mais do terror ali aos poucos, sabe? Apesar dele ter muitas cenas, principalmente a conclusão, dele ter muitas cenas assim ao longo do filme que são bem visuais, assim, bem viscerais, né, que você vai sentindo aquele clima de terror se construindo. Ele tem a figura do psicanalista ali, que meio que te traz uma explicação, tenta trazer uma explicação mais racional das coisas ao longo do filme. Então eu gosto dessa construção das duas coisas juntas, sabe? Ele vai dando esse parâmetro mais pé no chão, de como que, olha, vamos olhar isso aqui, uma pessoa olhando isso aqui que está acontecendo aqui de fora, e que não, de um ponto de vista mais cético, e ao mesmo tempo as coisas acontecendo e se construindo e chegando ao ponto que chegam. Eu acho que ele consegue construir bem isso. E é uma das diferenças da versão mais clássica, né? Tanto isso quanto a estilização do Guadagnino, que é bem única aqui para esse filme, né? Eu acho que esse filme ele foi crescendo com o público ao longo dos anos aí, porque ele não teve aquela bilheteria, né? Mas ele foi crescendo muito, não só em crítica, mas em público, muito pelo visual dele. Ele tem cenas muito icônicas, muito marcantes, assim, para quem gosta de terror e... Cara, foi um filme que eu gostei bastante de assistir. E como a gente falou da Bruxa, ele também é muito chapado, né? Ele também é muito seco, muito pouco colorido, assim. Nisso ele é radicalmente diferente do Argento. O do Argento parece um filme do Almodóvar, assim, em termos de design de produção. Sim. Ele é muito colorido. O do Guadagnino é chapado, assim, seco, cinza. Ele é cinza, o filme inteiro é cinza, a academia é cinza, a fotografia é cinza, a paleta é, sabe? É tudo muito chapado. E ele... Vai ter cor em momentos muito específicos dele ali, né? E vai ter uma explosão de cor no último ato dele, no ultimíssimo ato, né? Na conclusão ele vai ter uma explosão de cor, mas o filme todo é muito chapado, muito, sabe? A paleta de Berlim, joga aí uma Europa e vamos lá, é assim que filma. E ele não explica demais, né? É outro filme de terror aqui, a gente fala... O Luiz falou muito disso em Corra, né? Mas ele não fica se explicando, né? Ele vai te levando na trama. Muito assim. pelo contrário. Ele não explica nada, exatamente. Ele vai te levando, e nem ao longo da trama ele vai te explicando. Ele tem o personagem lá do psicanalista, né, que fica meio que tentando entender, assim, do ponto de vista mais cético o que tá acontecendo ali. Mas quando você chega na conclusão, meio que não te explicaram nada. Você sabe o básico, assim mesmo, e é aquilo ali, pronto. E eu acho que no terror isso funciona muito bem. Eu acho que se a gente for falar de outros gêneros aí no cinema, não funcionaria tão bem, mas... Como o Guadagnino, ele quer que você chegue ali naquele... Você fique chocado com o que está acontecendo ali, isso funciona aqui nesse filme. Eu acho que uma das maiores diferenças e o que eu mais gostei desse filme de 2018 é como ele consegue colocar o contexto de dança dentro da proposta do filme. Como as bruxas ali, né? Eu acho que isso não é um spoiler, porque o filme já começa com a personagem da Chloe Moretz falando que aquele lugar é um lugar de bruxas, e aí você já vai entendendo que aquilo ali tá certo e é bruxa mesmo. O do Argento meio que abandona a bruxaria, meio que abandona a dança, né? Quando ele entra mais na bruxaria. Assim. E eu acho que faz sentido ele ter crescido em tempo. O Luca Guadagnino, nesse filme, ele cresce o filme em tempo justamente para poder dar espaço para a arte ser assimilada no filme. Então, todo o movimento de bruxaria que está acontecendo ali, né, as artes ocultas e tudo mais, ela é integrada com a dança de uma forma... assim, muito sinistra, e ele troca o balé clássico por uma dança contemporânea, né, muito bem orquestrada, muito bem coreografada. Foi uma das partes, assim, eu nem sou muito apreciador de dança, eu nem conheço, nem entendo muito, mas eu achei incrível como essa parte está integrada no filme e como é forte, apesar da protagonista ser a Dakota Johnson, e assim...
A Dakota Demorou um pouquinho pra clicar na minha cabeça. Desculpa, Como gente, é mas a ruim, Dakota Johnson... Como ela é ruim. Ela não Nossa fez. Infelizmente, o Luca Guadagnino tentou. Você consegue ver que ele usou 2 horas e 40. O material bruto deve ter dado umas 5 horas. Ele com certeza tentou, mas a Dakota Johnson não sai caldo, gente. Mano, a Mia Ainda Goff tá bem ali que do ela... lado. Ela tá ali do ladinho, mano. É só trocar. Tinha muita atriz troca uma boa. pela outra. E a única coisa que salva o filme com a Dakota Johnson como protagonista é que a personagem da Dakota Johnson é meio sonsa. Então, É mosca morta. essa atuação Não, dela ela só meio... pode fazer personagem assim. E eu acho que ela é essa atriz. Então, assim, não tem muito... Eu acho que a partir de agora, se ela não quiser se radicalizar e trazer uma nova frente de atuação pra ela, ela vai ter que ficar batendo nessa tecla dessa atriz um pouco mais que faz um personagem só e que faz muito bem. Porque aqui ela tá bem, ela não é ruim, ela só é a Dakota Johnson de sempre, sabe? Então é meio sem... É meio sem sal, meio sem... E aí você acompanha uma protagonista que você não tem muita vontade de ver ela, você prefere ver as outras personagens. E ainda bem que a gente tem Tilda Swinton, né? Ainda bem que a gente tem Mia Goff. Bastante Tilda. E a Tilda Swinton, bastante Tilda Swinton, ela faz 3 personagens aqui. Eu não vou falar, vocês vão ter que descobrir sozinhos quem são os personagens que ela faz, além, né, da que ela se parece bastante com a É Tilda tipo um Swinton. easter egg mesmo, porque ela É um easter esconde egg legal, viu? E uma outra coisa que eu acho interessantíssima é que no filme de 77 ele usa muito histórias masculinas para ajudar a contar o desenvolvimento daquela escola de arte, aquela escola de balé. E no filme do Luca Guadagnino, ele só se utiliza de personagens femininas. É muito doido. Ele não... É uma escola que a gestão é feminina, são só mulheres e não aparece homem no filme. Você fica passado, assim. O único homem que aparece no filme é o personagem do psiquiatra. Enfim. Que até é interpretado por outro mulher. Mas enfim, eu até comentei isso com a minha esposa quando a gente tava vendo, cara, que realmente não tem homem no filme, assim. Eu acho que tem 2 personagens masculinos que aparecem rapidamente, assim, numa cena que eles vão entrar lá no salão de dança. Mas também é muito rápido. E, cara, a atuação da Dakota Johnson, eu acho que aqui funciona. Eu não achei ruim, cara. Eu acho que ela já fez pior. Eu não achei ruim. Mas é aquela coisa neutra, né? Eu acho que é isso que o Gus falou. Ela manda bem pra fazer esse tipo de papel. Por ser aquela personagem que tá descobrindo tudo, que é aquela personagem que é a perdida, que não sabe de nada que tá acontecendo, que tem que ficar com aquela cara voada. Matou. É igual a Kristen Stewart lá no Quarto do Pânico. É a mesma coisa. É isso. Ela poderia Só que a Kristen Stewart tinha 15 anos. Daria certo. Não, a Kristen Stewart ainda virou atriz depois, né? Mas a Dakota Johnson tá passando da hora, né? Se for pra virar, vamos ver Tá aí, velha né? já, né? Não me desce na cabeça jamais que vocês elogiaram ela quando a gente gravou sobre a filha perdida, viu? Isso nunca vai me descer. Tava ótimo. Mas enfim, não vamos focar nas partes ruins do filme, né? Só que esse aqui é desafio, assim, sabe? Eu não acho que ele é um filme muito fácil pra pessoas, espectadores casuais, sabe? Pra gente que não é muito fã do horror ou que não é muito fã do próprio Guadagnino. Eu acho que talvez ele não funcione nem pra quem é muito fã do filme do Argento, porque eles são filmes muito diferentes. Eles têm a mesma mensagem, talvez, mas eles são filmes de execução muito diferentes. E esse filme ele é puxado, assim. Eu não tô falando que ele é longo demais, não. Ele é muito grande, mas não é esse o problema. Eu acho que o problema é que ele não tem uma visão tradicional sobre horror e bruxas. E aí ele acaba se estendendo muito na questão, como você falou, Gusta, da arte mesmo e da dança, né? Da dança como motor de um ritual, ou como parte essencial do que essas bruxas fazem. Ele não é só um disfarce, ele é parte essencial do que elas são, do que elas fazem. E eu acho que o Guadagnino trabalha isso muito bem aqui, sabe? Só que se você for pelo pôster e pelo título, você vai enganado, você vai achando que é um horror pipoca de 1h30, facílimo, porque o título no Brasil é Suspiria, a Dança do Medo, e tem frases no pôster como não deixe ela te possuir, e assim, não, o filme não é isso. O filme não é isso. Então, assim, se você não quiser se decepcionar, não vá assistir esse filme achando que ele é um terrorzinho pipoca. Ele não é. Ele é muito bom, eu gosto muito dele, tanto que já tô anunciando aqui que a gente tá doido pra fazer um episódio sobre ele, sobre o do Argento juntos, mas ele é um filme que não é um filme
sabe, facilmente acessível, de jumpscare, e ele gosta muito de gore, mas ele foca demais na arte, no processo da criação da bruxaria e da criação daquela academia, e de pra onde vai, e qual é o papel da mosca morta da Dakota Johnson lá dentro, sabe? Ele aborda uma caralhada de coisas nas suas 2 horas e meia de execução, mas não é um terrorzinho pipoca de jeito nenhum, assim. Ele é um filme que tem uma pegada meio até desafiadora, assim, por conta de como ele conta as histórias, da falta de verborragia, de explicação, né? E por conta de o que ele tá querendo te dizer como um todo, assim, sabe? Mas eu acho baita recomendação, só vá sabendo, porque senão você vai se decepcionar à toa. Suspiria, na data de gravação desse episódio, está disponível no Prime Video. Bom, os últimos 2 são meus. Um deles é também da linha dos, nossa, muito óbvio, mas gostaríamos de falar sobre ele, então ele tá aqui, que é o Midsommar de 2019. Na verdade, teve uma briga interna entre escolher Hereditário ou Midsommar pra debater aqui, porque os 2 filmes são do Ari Aster, e os 2 filmes têm reconhecimento muito similar do público e da crítica. A gente acabou escolhendo Midsommar também pra evitar o que é o mais fácil, que é o falar do Hereditário, que é o falar da Toni Collette, do drama familiar e tal. E como a gente já falou também do de estreia do Eggers, não vamos falar do de estreia do Ari Aster, né? Vamos falar do segundo filme dele. Em Midsommar, a gente já começa bem, porque a gente já começa com a Florence Pugh e tudo que ela encosta funciona. No que tange a ela, né? Porque às vezes ela entra no filme e só ela presta no filme, mas o filme é ruim. Mas enfim. Aqui... Não se preocupe, querida. Aqui a gente tem a Florence Pugh, a personagem dela chama-se Dani. Ela tá passando por uma merda cabulosa na família, porque a família dela toda se matou. E aí ela tá com um namorado bostinha e o cara não tá querendo terminar com ela, mas aí ele fica sem jeito de terminar com ela depois que ela perde a família inteira. Um cara muito sensível, né? E ela acaba se enfiando, meio sem querer, meio sem ele convidar, na viagem que ele vai fazer com os amigos pra Suécia pra observar um festival de verão. Boa parte dos amigos dele é estudante de antropologia, então eles querem definir isso como um projeto, um TCC e tal, pra seguir em frente. E aí eles vão a convite de um cara do grupo de amigos, que é um sueco, pra presenciar esse festival. O Midsommar é o festival do solstício de verão, numa vila rural na Suécia. E lá muitas coisas bem bacanas, bem legaisinhas vão acontecer envolvendo este grupo de amigos e envolvendo a Dani, que tá passando por essa tragédia, por esse relacionamento horrível com esse cara, tentando recuperar, e o cara é o único escuro emocional que ela tem. E aí eles vão pra esse lugar pra ver de qual que é essa galera aí do Midsommar. Na Suécia. E eu tô tentando evitar muito, mas assim, é filme de culto, gente, dá pra ver de cara que é filme de culto. O filme não esconde isso, a questão é aonde ele vai e como ele vai fazer, né? Lucas, fala um pouquinho sobre Midsommar. Você viu Hereditário mais recentemente do que você viu Midsommar, né? E você comparou os dois aí, você gostou mais de um do que do outro, mas fala um pouquinho aí do que você achou do filme. Foi, cara, os filmes do Ari Aster eu assisti tudo fora da ordem cronológica, e o primeiro que eu assisti foi Midsommar. Tem um tempinho que eu vi, assim que ele entrou nos streams eu assisti, cara, ele tava sendo muito falado, então fiquei bem curioso com esse filme. E, cara, eu tive que terminar ele e eu dei um pause ali no meio, dei uma respirada, tomei uma água, voltei, terminei ele meio, assim, cara, que filme bizarro, assim, que filme bizarro. Eu gosto muito dele, mas não quero ver de novo, nunca mais. Eu acho ele muito... Pra mim, a definição perfeita pra esse filme é perturbador, cara. Esse filme é perturbador. Porque ele não é aquele... Ele é um filme de terror bem diferente, né? Porque além dele ser um filme que se propõe, né? Até o título em português é O Mal Não Espera a Noite. Ele se propõe a mostrar tudo assim acontecendo durante o dia, com cores vibrantes, todo mundo vestindo branco e aquela coisa ali no meio das flores. E aí o impacto, o horror vem assim... num dia ensolarado no meio desse filme. Não legal, é aquela coisa, né? Que vai... Cara, que é muito escuro, legal que é essa casa, escolha. que é aquela fotografia mais cinzenta. Não é... Então, ele já começa por aí. Só que eu acho que ele, ao contrário de A Bruxa, por exemplo, que tem essa pegada mais lenta e que vai criando uma atmosfera de tensão, eu acho que aqui o Ari Aster faz diferente, cara. Pra mim, até certa parte do filme, ele não cria tensão nenhuma.
É meio que a gente acompanha a personagem da Florence Pugh com esse problema aí com o namorado, se enfiando na viagem junto com ele, e meio que as coisas só vão acontecendo. Você vê, você sabe que você tá vendo um filme de terror, você sabe que ela se enfiou no meio de uma aldeia, alguma coisa esquisita vai acontecer ali, mas quando ela chega ali na aldeia, naquele... que ela vai conhecendo o povo, eu não sinto um clima de tensão assim sendo criado. Eu sinto só que, ok, as coisas vão acontecendo, e quando é para as coisas mais gráficas acontecerem, para cenas que são feitas para te impactar acontecerem, elas vêm do nada. Elas vêm assim de uma vez. Para mim o filme tá indo, sem criar tensão nenhuma, e de repente começa a virar tudo de cabeça para baixo. E, por incrível que pareça, eu acho que funciona isso aqui. Porque, no geral, eu gosto mais desse estilo do Eggers ali, de ir criando aquela tensão. O Jordan Peele faz isso muito bem em Corra também. Aqui o Ari Aster, ele tava um filme meio tedioso pra mim, assim, no começo, mas eu acho que quando as coisas começam a acontecer, o impacto daquilo vem, assim, muito forte. Porque você não tá esperando, você não teve uma tensão te criando ali. Pelo menos comigo foi assim. Não teve uma tensão te preparando para aquilo. Meio que vem do nada, assim, escancarado na sua cara. E cara, pra mim o que define melhor esse filme é perturbador mesmo. As coisas vão acontecendo, assim, de uma maneira muito gráfica. O terror, ele é exposto, assim, na sua cara, de maneira visceral, quando precisa ser exposto. E vem do nada, assim. Pra mim, eu não sinto essa preparação de horror. E é um filme de terror bem diferente, digamos assim, do convencional, né? Tem um negócio do Hereditário que é quando você descobre que é um culto, já no finalzinho do último ato, aquilo pode quebrar um pouco as expectativas das pessoas. Aquilo pode ser... Tá, mas era isso? Porque parece que o filme tá indo pra um lado completamente diferente e aí ele vira pra uma espécie de lugar comum do cinema de horror, né? A gente já discutiu um pouco sobre isso, acho que não só em off, como em on, em alguns episódios por aí. Aqui com Ari Aster em Midsommar, quando você já bate o olho e vê que é um culto, tudo bem, você sabe, não tem nada acontecendo de errado no primeiro ato, mas você sabe que é um culto, você sabe que aquela galera não vai sair dali. Já é diferente, aí a execução já é diferente, você já embarca numa coisa e a coisa é o que você espera e a conclusão é... Aí não tem problema a conclusão ser uma conclusão mais típica de horror, porque o filme tá se encaminhando pra esse lado. Então a gente tem filmes muito diferentes porque eles são ambientados de modo muito distinto. O Midsommar é todo de dia, como o Lucas falou. O Hereditário passa dias normais, mas a boa parte da ação dele acontece à noite, né? Acontece no escuro. Mas você tem resultados de igual qualidade, sabe? Eu gosto muito dos dois filmes. Talvez Midsommar seja mais filme, porque ele talvez seja um pouco melhor executado, um diretor um pouco mais experiente, talvez. Mas não sei, pode ser uma impressão minha também, mas gosto muito de ambos. Vou falar um pouco mais sobre Midsommar mais tarde. Vou passar primeiro pro Gusta. E aí, Gusta? Midsommar. Eu tô muito feliz que a gente tá falando de Ari Aster, Eggers. A gente falou de quem mais? Do Jordan Peele. Então a gente não trouxe só diretores velhos que estão fazendo filmes na contemporaneidade, né? Essa lista também, ela tá fresh no sentido de trazer novas visões de cinema do horror. Eu acho que, por mais que existam diretores que ainda façam cinema de horror tradicional e que sejam legais, assim, é o cinema de horror clássico que tá perdurando, mas eu acho que essa nova vertente do horror, realmente ela traz novos respiros, né? E Midsommar é como o Lucas falou, é o respiro do dia. Ele é um filme de horror que ele vai te impactar à luz do dia. Não é possível você sair desse filme sem ser impactado por alguma das cenas, sabe? Não é possível você sair desse filme sem ser impactado pelo design de produção, sabe? Pelos arranjos, pelos florais do filme. Porque geralmente se constrói horror na limitação da percepção, né? Ou é a câmera fechada, Exato. Ou é o escuro, ou é as duas coisas. Então Ou é o som, o Ari Aster se propõe a fazer o inverso. Ele vai te criar Sim. perturbação, medo, o que quer que seja, sem limitar sua percepção. É o oposto. Você fica perturbado pelo que você está vendo, não pelo que você não está vendo. Não é o medo do que você não conhece, é o medo do que você está vendo, é o medo do que está diante dos seus olhos, sabe? É uma perspectiva muito diferente. Eu não vou dizer que ele foi o primeiro a fazer isso, não foi, mas é muito legal ver um diretor contemporâneo tentando fazer esse tipo de desafio ao público, sabe? Falar, venha ficar perturbado comigo vendo tudo.
Qualquer jumpscare, qualquer coisa que você vai ter, vai ser feita à luz do dia. Você vai ver, você vai perceber tudo que tá acontecendo. Não é em cima do que você desconhece, é em cima do que você conhece. E é essa questão que o Lucas falou da personagem não ter uma tensão inerente a ela, assim, né? E o filme, no começo, ele realmente não é tenso, porque ele é diferente. Na verdade, ele é letárgico. Existe após a morte da irmã, né? A personagem da Florence Pugh, ela fica ela tem eu não sei nem se a gente pode falar de depressão ali, mas ela tá num processo de luto, né? E aí ela tá naquela letargia do luto que te deixa meio inebriado. E aí o filme vem com essa proposta de trazer ela para um ritual e um novo ambiente que poderá trazer uma cura para ela, num sentido assim mais dela conseguir atravessar esse processo de luto, né? E aí esse primeiro choque é o choque da realização da morte. Então você tá ali, você sabe que uma personagem importante morreu no filme, né? A irmã da personagem principal morreu no filme, e aí você vai acompanhar o processo dela de luto. E a primeira coisa que ela passa para entender o processo é a morte gráfica de alguém, né? É ver alguém morrendo na frente dela. Porque ela não tinha visto a irmã morrer. A irmã morre a irmã se mata, né? Isso não é spoiler, não. É no começo do filme, né? É o prólogo. É a primeira cena. A irmã dela se mata logo no começo do filme. E aí ela fica com esse sentimento de que ela poderia ter recuperado a irmã. Ela poderia ter salvado a irmã de alguma forma, né? Por uma ligação perdida. Por uma coisa que ela deixou de falar. E aí ali naquele novo espaço, naquele novo cenário ritualizado, ela é obrigada a viver o presente e a falar as coisas de uma forma mais pública. E todo mundo dorme junto. E a morte significa outra coisa. E a morte significa outra coisa. Então são vários detalhes ali que você vai percebendo. As intimidades e a individualidade, ela já não é mais valorizada como ela é valorizada na nossa sociedade. Ali dentro a coletividade impera, então todo mundo precisa saber o que todo mundo faz. Se alguém comete algum crime, ou alguém rouba, ou alguém delata, todo mundo vai ficar sabendo. Então são vários joguinhos assim que ele vai fazendo que são mais psicológicos do que qualquer outra coisa, vão vindo à tona e vão te gerando uma ansiedade. Eu acho que o que o Lucas fica de sentimento é porque esse filme te dá muita ansiedade. Ele é um filme que, no fim das contas, ele vai criando essa sensação de nunca resolução do luto dela. E o final é muito satisfatório. Eu acho que quando ela tem a catarse dela e ela consegue resolver todos os problemas e ela consegue passar por cima de todos os personagens, querendo ou não, o filme se resolve muito bem. E eu acho que é uma das críticas que o Luiz tem ao Hereditário, né? Que ele acha que o Hereditário pula algumas etapas para se tornar um pouco clichê e para fazer uma pegada um pouco mais comercial. A gente já discutiu isso. E aqui em Midsommar não, ele resolve os personagens dentro da proposta que o filme trouxe desde o começo. Então ele é aquele filme que te dá uma satisfação na hora que você termina, apesar de gerar aquele desconforto, mas ele encerra o arco de todo mundo, e é muito gostoso terminar o filme e você fala assim, nossa, realmente ela deveria ter feito isso, ela fez o certo, o outro personagem morreu porque foi xereta, o outro morreu porque roubou TCC, plágio é crime, e aí você vai identificando os pontos lá que te trazem satisfação dentro, sabe, não é essa satisfação assim de aquela coisa do The Purge, né? Não é essa satisfação. É a satisfação de que um personagem está sendo bem tratado dentro da trama. E é lindo isso. Ari Aster, aí vira o seu parabéns. Orientador e fala assim, você ficou sabendo daquela menina que roubou o TCC da outra? Então, morreu. Ela morreu, exatamente. Então, eu não acho Midsommar mais filme que Hereditário. Eu vi Hereditário um pouco mais recente e eu prefiro Hereditário assim, anos-luz. Mas eu acho que o Midsommar, isso que o Gusta falou do final, cara, pra mim ele funciona muito mais do meio pro fim. Conforme a gente vai entendendo o que tá acontecendo ali, essa construção do Ari Aster jogar na nossa cara, assim, escancarada à luz do dia, tudo que tá acontecendo, eu acho que funciona muito aqui na história que ele quer contar. Mas o começo do filme eu acho ele meio moroso, assim, eu acho que ele vai indo arrastado, não é nem por ele ser lento, não, porque A Bruxa é um filme lento, mas que eu acho que cria essa atmosfera muito melhor.
Aqui eu acho que o começo da história fica meio jogado, você se impacta ali com a personagem da Florence Pugh tá sofrendo luto, né, da forma como aconteceu ali, com os pais e tudo mais, mas isso é meio que, pelo menos comigo, eu esqueci isso muito rápido. Eu acho que quando a trama entra ali quando eles já vão viajar e eles chegam ali naquela comunidade, você meio não sente, você sabe que ela tá em luto, mas você não consegue ter tanta empatia pelo que ela tá sofrendo ali, e de repente você começa a se conectar com o filme mais pelas coisas esquisitas que vão acontecendo ali e tudo mais, mas definitivamente é um filme muito perturbador, assim, ele... Se esse é o propósito dele, ele acerta demais, e eu gosto muito do final dele também. Na data de gravação desse episódio, Midsommar está disponível somente via Globoplay, o que é uma pena, mas tem outros jeitos de assistir aí, gente. Para encerrar o episódio de hoje, a gente vai falar do Homem Invisível de 2020. É um filme que é levemente baseado na obra do H.G. Wells, tão levemente que o H.G. Wells nem é creditado. O filme é dirigido pelo Leigh Whannell. Não é lá um grande diretor de grande currículo. A gente conhece aqui a Cecília, que é casada com um cara gente finíssima, muito bom, muito legal. É um abusador contumaz, milionário. E ela consegue fugir dele e fica sabendo que ele morreu. Mas a Cecília sabe que o cara é um gigante da tecnologia e que ele nunca vai deixar ela em paz. E ela começa a ter certeza que ele está perseguindo ela. Ela, depois de separada dele, depois que o cara teve a morte dele anunciada, ela tem certeza que ela está sendo perseguida por ele, porque começa a acontecer umas coisas esquisitas em volta dela, que parecem ser prejudiciais a ela, prejudiciais à vida dela, que querem impedir que ela siga a vida dela em paz. E ela passa a suspeitar que ele, sendo um grande mestre da tecnologia, um gigante, um bilionário que tem recursos a rodo, que ele encontrou um jeito de ficar invisível para atormentar ela até que ela se mate, ou até que ele mate ela, ou até que ele possa dominar ela de novo. Então o filme vai nessa linha. O livro do Wells é sobre um cara que faz isso de forma biológica, né? Ele meio que pinta o próprio corpo de forma invisível, ele não pode mais ficar visível. E as consequências são diferentes. Ele é mais na linha de como o cara que fica invisível, que tem essa capacidade de ficar invisível, ele pode ter a sua moralidade totalmente corrompida, e ele certamente terá a sua moralidade totalmente corrompida, porque ele ganha um jeito de escapar dos freios da sociedade, das punições da sociedade, e por isso ele se torna um homem procurado, ele vira meio assaltante e tal. E aí ele vai ser um homem procurado pela Inglaterra pra tentar, enfim, pra ser preso porque ele vira um criminoso. Aqui a história vai para um outro rumo, ela vai pra uma história sobre relacionamentos violentos, relacionamentos tóxicos, abuso psicológico, gaslighting, essas coisas. E assim, a gente resolveu colocar ele aqui mesmo ele não estando tão acessível, não tá em nenhum dos streamings que a gente tem na data de gravação desse episódio, porque simplesmente ele é bom pra caralho. Assim, a gente tem a Elisabeth Moss, que raramente erra. Ela erra de ser da cientologia, mas em termos de papel ela raramente erra. Num filme que é uma metáfora perfeita pro relacionamento abusivo e que ao mesmo tempo é um filme engajante, um filme assustador e um filme não assustador de sobrenatural, né? Já deu pra entender que a história não é sobrenatural, mas assim, é um filme de horror muito, muito interessante, muito envolvente, e eu fiquei muito feliz de ter assistido esse filme, assim, do nada. Fui pela Elisabeth Moss, já tinha lido o livro, mas fui assim meio no susto, não conhecia o diretor, não conhecia ele como roteirista, não sabia nada, fui assistir e eu saí muito feliz desse filme, sabe? Eu acho esse filme muito, muito bom, ele é muito legal. A Elisabeth Moss sempre entrega tudo que você precisa dela. E gostaria de saber se estou acompanhado ou não pelos meus colegas. Gusta, fala um pouquinho sobre o Homem Invisível. Opiniões muito fortes que agora precisam ser ou combatidas... Corroboradas, por favor. Corroboradas. Não, aqui nesse caso, com certeza, corroboradas. Eu acho que, assim, eu não acho esse filme, assim, o filmaço, um filmão... Não é espetacular, assim, mas ele é muito bom, sabe? Ele é legal, assim, ele é um filme que, como o Luiz mesmo falou, ele trata sobre uma... A gente ouve muito falar sobre gaslighting, sobre como os homens, eles constroem uma
uma rede de... Tanto entre os homens, né? Quanto também, assim, como eles fazem pra... Como eles é ótimo. Eu adoro... Eu gosto muito como ele trata desse tema de gaslighting de uma forma responsável, porque eu acho que principalmente por ter uma atriz de alto calibre no seu elenco. Tanto é que esse filme só tem a Elizabeth Moss, assim, de uma atriz relevante que segura o filme, porque eu acho que o restante do elenco não tá, assim, quase não aparece, sabe? Quase é operante. O Oliver Jackson Cohen, que é o cara que faz o marido dela, ele tá operante também e invisível muitas vezes. Então, você não... não dá muito pra avaliar a performance dele, né? Então, às vezes, assim... Mas, assim... A gente quase não vê, ele quase não se destaca. Discreto, ele tem uma performance discreta. Ele tem uma performance Ele se mistura ao pano de fundo do filme. Ele faz parte da mise-en-scène de forma bem relevante, assim, né? Mas para além... Ele tem uma presença forte sem aparecer, né? Sem aparecer. Ele sempre tá ali. Mas para além da Elizabeth Moss, que já foi muito elogiada pelo Luiz, e eu acho que tem razão, assim, ela tá muito bem no filme, eu acho que o que se destaca aqui são as cenas de ação, porque ele é um filme praticamente de perseguição, assim, né? Ele tem esse horror meio slasher, né? Ele tem uma pegada slasher que ela tem que correr, ela tem que sair da casa, mas ela não sabe quem tá perseguindo ela, e aí ela escorrega e cai, aí ela tem que subir no sótão, aí a escada fica pra baixo e ela fica presa no sótão. Sabe aquelas questzinhas, assim, que os personagens de slasher, eles ficam... presos, né, e precisam escapar do assassino. Ela fica muito nessas situações, e o filme tem várias, e são muito criativas. Eu acho que ela vai criando uma sensação de angústia e ansiedade também, pra gente se sentir um pouco na pele dela, né, um pouco nessa coisa assim de a mulher tá patinando e não consegue se livrar do cara que tá fazendo gaslighting. Então, você, além de ter uma interpretação muito legal da Elizabeth Moss, tem eu acho que tem uma performance corporal também, uma coreografia, né, do filme em si, que deixa a gente entender o tema pelo visual, pela estética de coreografia mesmo. E as fugas que ela precisa dar e tudo mais. Então eu gosto muito dessa parte do filme, foi o que mais me cativou. Cara, eu gosto bastante desse filme também. Esse aqui também me pegou de surpresa. Eu fui assistir ele por conta da Elizabeth Moss também. E eu adoro tudo que ela faz. E, cara, o resto do elenco, como o Gustavo falou, o resto do elenco tá operante mesmo. Porque tem uma galera bem desconhecida aqui, assim, né? Mas ela, mesmo assim, ela se destaca muito aqui no filme. Não é porque ela é a protagonista, mas a atuação dela ela manda muito bem aqui. Chama a atenção pra ela, assim. Não pra situação, sabe? Você sempre... A atuação dela chama muita atenção aqui, apesar das situações de tensão e tudo mais. E eu acho que esse filme aqui é uma grande mistura de suspense com ficção, com terror, com ação, porque eles trazem para tentar trazer essa temática, né, porque o Homem Invisível, ele tem um filme ali de 33, não lembro de que ano que é o livro, não sei se o Luiz tem. Tem um outro de 90, não tem? Eu lembro de ver um filme que... Já foi adaptado tem filme dessa história. Vezes e vezes sem fim, gente. Já tem filme dessa história lá em 33, cara. Então, eles tentam trazer uma roupagem mais moderna aqui pro filme, né? Então, o cara é um milionário, eles colocam a parada da tecnologia, né? De ele ficar invisível por conta de uma nova tecnologia que desenvolve. E, então, o filme, ele meio que se aproxima de uma ficção científica, assim, quando você vai parar pra pensar na sinopse, no que leva a trama. Mas uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem aqui, cara, é que toda a história, tudo que vai acontecendo com a personagem da Elizabeth Moss, as pessoas não vão acreditando nela, né? Então é aquela coisa de, olha, você como espectador, você tá vendo tudo que tá acontecendo, os personagens ao redor dela, ninguém tá acreditando nela, praticamente, e ela meio que tá sozinha nisso. E isso, pra mim, é muito bem construído, até chegar na conclusão ali do filme. E um outro acerto que eu acho muito grande desse filme é não mostrar, né? Apesar, as piadinhas dele tá invisível. Né? Não mostrar. Não mostra o Homem Invisível. Não mostra o Homem Invisível. Mas é não mostrar o rosto dele, né? Porque a gente começa o filme com ele ali, em cena com ela, mas você não vê o rosto dele, ele não está invisível nessa cena. E você não vê o rosto dele durante boa parte do filme, né? Você vai ver o rosto dele mesmo lá pra frente. E eu acho que isso ajuda a criar essa tensão de quem que é esse cara. Ele pode aparecer a qualquer momento no filme sem estar invisível e pode estar, né, rondando aí.
E pra mim isso ajuda a criar uma tensão muito grande aqui nesse filme. Mas pra mim ele não fica tanto no terror, né? Pra mim ele é um filme que ele fica mais ali nessa vibe do mistério, do suspense, da ação. Ele tem essa pegada slash, né, que acho que foi o Gusta que falou, mas pra mim ele fica mais nisso, sabe? Nesse suspense de, ó, tem alguém me seguindo aqui o tempo todo e eu não posso fazer nada. O livro é de 1897, tá? Só pra falar um negócio. Esse livro é do E ele já século esteve lá atrasado. com a Liga Extraordinária também, tá? É o mesmo personagem. Como eu disse no começo, o Homem Invisível não está disponível em nenhum streaming na data de gravação desse episódio. Pode vir a estar, mas existem outros meios de assistir. E agora com vocês, qual o seu filme favorito de assistir no Halloween? É algum dos que a gente listou aqui? Deixamos algum importante de fora? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.